Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Você sabe que eu estava aqui? É aquilo que eu tenho procurado ensinar para você. A oração é isso. É isso o quê, pastor? Um diálogo. Não é um monólogo. Não é uma situação que só uma pessoa fala. A oração é isso. Você fala. E Deus fala com você. O Espírito Santo ele vai te lembrando das situações que você já passou. Ele vai te lembrando das promessas que foram feitas. Ele vai trazendo à tua memória o que a palavra diz. Você está entendendo? Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que observar as instruções que estão sendo entregues a mim. Às vezes nós estamos enfrentando uma situação um pouco complicada, um pouco difícil. Só que Deus já sabia que íamos passar por essas situações. E, na verdade, nós nem nos apercebemos muitas vezes. Mas tudo que é necessário para que a situação se reverta, já nos foi entregue. O entendimento já nos foi entregue. Por quê, pastor? Porque nosso Deus ele é um Deus presciente. Ele se antecipa. Ele fala antecipadamente. Ele não fala comigo na hora que a coisa está pegando, e nem depois que a coisa passou. Ele fala comigo antes. Mas, às vezes, nós estamos tão distraídos com tantas coisas, em vez de dar atenção àquilo que realmente importa. Às vezes estamos distraídos com as nossas vaidades, nós estamos distraídos com a nossa grande capacidade de compreensão e de fazer as coisas, e deixamos de lado o que importa realmente, que é aquilo que vem de Deus. E isso é, muitas vezes, o motivo de nós continuarmos num buraco que não deveríamos estar mais. Quando eu penso numa palavra como essa, do Senhor Jesus tendo um diálogo com Pedro, Pedro era um especialista, ele vivia da pesca. E ele passou uma noite toda no mar. Para prestar atenção numa coisa, nisso que eu vou falar para você. Ele estava em alto mar. É preciso silêncio para poder pescar, é preciso de ter a isca certa para poder pescar. Então, quer dizer, ele sabia o que ele estava fazendo. E ele passou uma noite inteira, irmãos. Ele passou uma noite inteira. Ele não conseguiu o resultado que ele precisava. Quer ver? Dá uma olhadinha só. Lucas, capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. Irmãos, tem muitas pessoas que elas se apertam para ouvir a palavra de Deus. E eu tenho visto, irmãos, nesses anos todos que eu estou pregando o Evangelho, eu prego o Evangelho desde 1992. Eu estou com Jesus desde 1987. Mas prego o Evangelho desde 1992, oficialmente, né, como pastor do Ministério Igreja Internacional da Graça de Deus. Irmão, o que é de gente que eu já preguei o Evangelho? O que é de gente que eu já mostrei o caminho da salvação? Tenho procurado andar no caminho da salvação. Por quê, pastor? Porque tenho consciência de que não adianta apenas eu orientar, eu ensinar. Eu tenho que praticar também. Se eu quero as manifestações de Deus na minha vida, eu tenho que seguir as mesmas regras. Eu tenho que caminhar segundo a orientação que Deus dá, segundo a orientação da palavra. Né? O que eu tenho visto de pessoas se apertando? Irmão, mas o que eu tenho visto de gente não recebendo nada de Deus? E o que eu tenho visto de gente recebendo muita coisa de Deus? Eu me lembro de milagres maravilhosos. Eu me lembro de uma mulher que me procurou com um sonho. Qual era o sonho dela? Ter um filho. Ela queria ter um filho. Só que tem um porém. Ela não tinha, pela medicina, condições de ter um filho. Por quê? Porque para uma mulher ter um filho, no mínimo ela tem que ter um útero. E ela não tinha. O útero dela era infantil. Agora, eu não sei, não sou médico,
e a medicina pode dizer que é mentira, mas ela tem tudo lá para comprovar. Ela ficou grávida. A criança foi gerada numa trompa. Ela só tinha uma trompa. Como é que uma criança vai ser gerada numa trompa, pastor? Eu não sei. Só sei que foi. Só sei que nasceu. Eu já vi Deus fazendo coisas que para alguém é impossível. Eu lembro de uma mulher chegando para mim com a mesma situação. Ela queria ter um filho, mas era estéril. Eu falei para ela, irmã, não tenho tempo agora. Falei, mas vai embora para cá, a senhora vai ficar grávida hoje. Mas como é que eu ia saber que a mulher vai ficar grávida? Ô, irmão, se a mulher estava ovulando, se não estava, como é que eu ia saber? E aí, pastor, e aí que 9 meses depois ela estava com a criança no colo. Ela só errou numa coisa. Ela colocou o meu nome na criança. Falei, irmã, tinha tanto nome bonito para a senhora colocar. Irmão, o que eu estou querendo te dizer? Que Deus, para Ele não há impossíveis. Às vezes você já tentou na tua técnica, na tua sabedoria, no teu entendimento, na tua preparação, porque às vezes é uma pessoa preparada mesmo, você vai ver, é uma pessoa totalmente preparada. Mas só que aquilo que eu tenho tentado explicar para você, nada substitui a bênção de Deus. Nenhum preparo, nenhuma condição, nenhuma circunstância, nenhuma situação substitui a bênção de Deus. E às vezes a única coisa que a pessoa está precisando é isso, o quê, pastor? De seguir aquela direção que Deus está dando. E às vezes está se apertando mesmo, corre, vai, vem do trabalho, e vai e vem, e quer Deus, e quer, mas só que na hora de fazer o que é simples, que é colocar em prática as instruções, a pessoa retrocede, ela recua, ela não faz, ela faz do jeito que ela acha melhor. E aí, pastor, continua presa, continua sem realizar o sonho, continua sem alcançar o que quer. Olha lá, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz prosperidade. E quando nós ouvimos a palavra prosperidade, sempre pensamos em crescimento material, financeiro. Só que prosperidade não é isso apenas. Prosperidade, na verdade, é um progresso, uma evolução. Traz prosperidade conjugal, quer dizer, traz um progresso, uma evolução no relacionamento conjugal. Traz prosperidade na família, uma evolução, um progresso no relacionamento familiar. Traz prosperidade para o corpo, traz saúde. Progresso, evolução na saúde. Traz prosperidade material, traz. A pessoa progride, ela evolui, ela desenvolve. Está compreendendo, sim ou não? A bênção de Deus traz prosperidade. E nenhum esforço pode substituí-la. Por quê, pastor? Porque não pode. A bênção de Deus, ela é única. Eu posso me dedicar, eu posso me empenhar, eu posso me esforçar, eu posso fazer o que for. Se eu estiver sem a bênção de Deus, irmão, eu não vou muito longe. Agora, com a bênção de Deus, eu não preciso me esforçar. Por quê, pastor? Porque, na verdade, Ele mesmo carrega a arca, Ele mesmo faz o trabalho, Ele mesmo faz a obra. Na verdade, eu acabo me tornando um mero espectador. Por quê, pastor? Porque Ele se manifesta, Ele opera, Ele faz. A minha participação é mínima. A minha participação é mínima. Você compreende, sim ou não? A minha participação é só fazer o que Ele manda, obedecer, o resto Ele faz. Como Ele faz? Pastor, eu não sei. Mas Ele faz. Como é que Ele faz para um câncer desaparecer? Eu não sei, só que Ele faz. Eu já vi, como eu falei, milagres maravilhosos. Eu vi uma mulher uma vez, era uma quarta-feira à tarde. Eu fiz a oração, a mulher começou a se contorcer na cadeira, correu para o banheiro, a obreira inteligente foi atrás, foram 2 obreiras, inclusive, atrás. A mulher sentou no vaso e escutou. Caiu algo. Ela olhou, ficou apavorada. Por quê? Porque o algo que ela viu cair estava se movendo, se mexendo. Aí a obreira veio ajudar, cataram um vidro, cataram um negócio, colocaram, mandaram examinar. Era um tumor cancerígeno. Como aconteceu? Eu não sei. Só sei que Deus faz. O que é encoberto, o que o homem tem que saber é revelado a nós. Aquilo que está encoberto pertence a Deus. Como Ele fez? Eu não sei. Só que eu vi Ele fazer. Eu vi Ele fazer. Eu vi Ele fazer. Eu me lembro de um outro caso. Eu me lembro que era uma terça-feira, inclusive. Não era dia de reunião, não era dia de culto. Mas eu levantei e eu estava em consagração, estava em jejum, fui para a igreja. E estou lá, a igreja, né, o meu auxiliar lá na porta, tal. Aí daqui a pouco o meu auxiliar vem, eu estava assentado à mesa, ele vem, pastor, tem um casal aí que gostaria de conversar com o senhor. O senhor pode atender? Eu falei, posso.
Eu estava ali só orando, lendo, tal, em outras palavras. Eu podia. Aí ele entrou. Era um homem pequeno, careca, baixinho. Se eu olhava para ele assim, tinha uma aparência até que, vamos dizer assim, alguém desprezaria. Está compreendendo o que eu estou falando? Por quê, pastor? Porque Deus não faz exceção de pessoas. Agora o homem faz diferença de um para outro. Faz diferença de um para outro pela cultura, faz diferença de um para outro pela cor da pele, faz diferença de um para outro pela questão social, faz diferença de um para outro pela questão financeira. O homem faz diferença, agora Deus não faz. Ele não faz exceção de pessoas. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? E aquele homem chega com uma mulher. Era um casal, uma mulher magrinha, o cisco de mulher, pequenininha também, mas magrinha. E a mulher inquieta, ela não conseguia ficar de cócoras, ela não conseguia ficar sentada, ela não conseguia ficar deitada. Imagina o tormento daquela mulher. Ela estava com um tumor, um câncer no fígado. Olha que coisa séria. Aí eu me lembro que eu perguntei para ele quem ele era, né? Aí ele falou que ele era fulano de tal. Ele era um feiticeiro, conhecido na cidade. Ele era feiticeiro há mais de 40 anos. E ele veio pedir socorro para mim. Ele falou para mim, eu vim aqui para pedir sua ajuda. Pode sentar. Eu vim aqui para pedir sua ajuda. Eu peguei e falei assim, mas me ajuda por quê? Ele falou, minha mulher. Eu falei, o que tem a tua mulher? Estou vendo, mas eu preciso que ele fale. É aquilo que eu falo para você sobre a necessidade de orar, irmão. Por quê, pastor? Você acha que Deus não está vendo a tua necessidade? Ele não está vendo o que você está passando? Ele não está vendo o que você está enfrentando? É lógico que ele está vendo. Mas para ele se manifestar na tua vida, é preciso que você fale. Oração é aquilo que eu tenho tentado te ensinar, é frase feita, você tem que falar com ele. Se você não falar, ele não vai se manifestar. Mas ele não está vendo, pastor, ele não sabe tudo, ele está vendo, ele sabe tudo. Só que você tem que entender as regras do mundo espiritual. Para que Deus possa intervir na sua vida, você tem que falar para ele o que você quer que ele faça. E aí, pastor, aí ele faz. Por quê, pastor? Porque ele é bom. Não tem a ver com méritos, com merecer ou não merecer. É porque da natureza dele ele é bom. Mas você tem que conversar com ele. Aí eu falei, o que tem a tua mulher? Ele falou, não, ela foi diagnosticada com um tumor no fígado. Ela está com câncer. E eu falei, mas você não é o famoso fulano de tal? Aí ele já abaixou os olhos, né? Eu falei, por que você não pede para os teus guias? Aí ele abaixou os olhos mais ainda. Eu falei, foi eles que colocaram, né? Aí ele. Eu falei, então tá bom. Eu vou te ajudar. Eu vou invocar o meu Deus. E o meu Deus vai socorrer você. Aí eu me lembro, ele estava sentado na minha frente. Eu falei assim, diga comigo. Deus, a quem esse homem serve? E ele, Deus, a quem esse homem serve. Em nome do teu filho. Ele, em nome do teu filho. Jesus. Eu quebro agora. Todos os pá! Manifestou. Porque eu tinha mandado ele dizer, eu quebro agora todos os pactos que eu fiz com outros deuses. Ele manifestou. E manifestou um demônio que diz que morava lá atrás das 7 catatumbas. Eu falei, o que você está fazendo? Lá. Explicou o que ele estava fazendo. Falou que estava colocando tumor nela, ia fazer isso, ia fazer aquilo outro. Eu falei, só que você não vai fazer nada disso. Cheguei perto da mulher, coloquei a mão no local, na posição do fígado dela, falei, eu estou arrancando esse negócio aqui, estou colocando com você, você vai embora. Você vai soltar a vida deles agora. Desfiz todo o trabalho que foi feito. Mandei tudo embora. A mulher estava daqui a pouco assim, ia abaixar, ele virar, não sentia mais nada. Só para você entender. Aonde ele tinha lá o local lá, o chamado centro espírita, aonde ele tinha, lá virou um ponto de pregação. Toda a família dele se entregou para Jesus. Ele se entregou para Jesus. Do filho dele eu tirei mais de 70 príncipes de demônio. Eu me lembro como se fosse até hoje. Daquele dia em diante eu comecei a prestar atenção se ninguém está me seguindo, irmão. Porque eu parei na frente da minha casa, de repente um carro, como se fechando o meu carro assim. Eu desci, ele desceu, quando ele desceu já caiu manifestado. E eu fui mandando embora. Estava ele e a mulher dele, fui mandando embora.
Não fui nem eu que contei, foi a mulher dele. 70 príncipes de demônio. Cada legião, cada príncipe de demônio carrega uma legião de mais ou menos 4.000 demônios, só para você ter uma ideia. E eu estava mandando o príncipe do demônio, quer dizer, estava saindo cada demônio levando a sua legião embora. Você imagina como é que não estava aquele cara? A situação dele. Você está compreendendo? Então eu já vi Deus fazendo maravilhas. Mas eu vi Deus mudando vidas de pessoas que aceitam a instrução, que aceitam a orientação dada por Ele. Por mais que você seja preparado, eu seja preparado, por mais que eu tenha entendimento, você tenha entendimento, se nós não aceitarmos as instruções trazidas por Deus, as maravilhas dele, nós não experimentaremos. Elas nunca se manifestarão nas nossas vidas. Eu vou ver se manifestar na vida do irmão, da irmã, do meu vizinho, do meu amigo, do meu colega, mas a minha vida, ela vai sempre continuar cativa. Vai sempre continuar cativa. Por quê? Porque eu não sigo as instruções dadas por Deus. Olha, preste atenção nisso. Ó. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. E quantas pessoas, repito, veio em busca de socorro? Quantas? Eu me lembro de uma outra. Essa foi uma tristeza para mim. Foi uma tristeza. Era uma sexta-feira. E eu me lembro que eu preguei. E depois de ter pregado, eu pedi para as pessoas que estavam pela primeira vez e pelas pessoas que estavam com uma dificuldade que viessem à frente. E veio uma moça que tinha sofrido um derrame. Era a primeira vez que ela estava na igreja. Ela tinha sofrido um derrame, então ela estava com a boca torta, a perna torta. Ou seja, a parte esquerda dela, com aquele derrame, foi comprometida completamente. Você está compreendendo? Que coisa séria. Aí eu me lembro que eu comecei a fazer a oração, e no que eu comecei a fazer a oração, manifestou um ser, um espírito naquela mulher. E eu perguntei o nome daquele espírito, ele disse quem ele era, eu quebrei a ação dele, anulei a obra dele, mandei ele embora. Quando eu mando ele embora, a mulher voltou assim, a mão estava funcionando, a boca estava no lugar, a perna estava normal. A igreja, irmão, louvou e adorou a Deus. E eu fiquei muito feliz por aquela moça. Quando no domingo ela veio na igreja, quarta-feira ela veio na igreja, na sexta seguinte ela já não veio. No domingo ela já não veio de novo. Quando foi na segunda-feira, eu lembro que eu tinha uma obreira, até me lembro o nome dela, Silmara era o nome da obreira, nunca mais vou esquecer essa obreira. Por quê, pastor? Porque era uma menina de 16 anos, mas era um computador. Eu perguntava, Silmara, você conhece, pastor, sim, é fulano de tal, ela veio tal dia não veio, tal hora não veio, mora em tal lugar, o telefone é esse. Eu nunca vi, irmão. Tem pessoa que tem uma cabeça fantástica, né, irmão? A menina era a garota solução mesmo. Era um gênio. E eu me lembro, eu falei, Silmara falou, pastor, sim, conheço, sim, ela não veio sexta, ela não veio domingo, o endereço dela é tal, mora na rua tal, bairro tal, o telefone é tal. Eu falei, tá, eu vou pessoalmente lá. E fui. Quando eu chego, eu lembro que eu parei a ter meu carro, era uma rua de descida, eu parei o carro, assim, do lado, na frente da casa dela, e ela morava num corredorzinho. Quando eu olhei, era um portãozinho marrom, eu olhei, ela estava lá no fundo, assim, lavando roupa, né, no tanque, lá lavando roupa. Aí eu, ô de casa, aí ela olhou, pastor, e veio, todo alegre, feliz. Eu falei, tudo bem? Não dorme não, hein? Deixa o diabo te roubar não, hein? Estou falando muito baixo? Se quiser eu posso gritar. Não dorme não, é o diabo que quer roubar. Não deixa a tua mente viajar, não deixa o diabo te enganar não, tá bom? Então, o que acontece? Aí eu peguei e falei para ela, tudo bem? Ela toda alegre, muito educada. Eu falei, irmã, como é que você está? Eu estou bem. Eu falei, rapaz, não te vi sexta na igreja, não te vi domingo na igreja, o que está acontecendo? Ah, não vou mais não. Eu falei, mas não vai mais não, por quê? Não, é que quinta-feira eu fui lá no centro tal. E o fulano de tal, ele apareceu lá. O ser que tinha manifestado nela. Ele apareceu lá. E ele falou para mim que foi ele que me curou. E eu acreditei, porque eu acho que foi ele mesmo. Nunca mais vi ela. Oh, que tristeza que me deu. Foi enganada novamente. E aí, pastor? Eu ia orar para a pessoa despertar e entender que Deus é bom. Que Deus é bom. E se eu preciso da ajuda dele, ele não me despreza, ele me socorre. Mas eu tenho que entender que eu tenho que seguir as instruções. Mas não só para receber uma cura, não só para receber uma solução financeira,
Não só para conseguir um marido, para conseguir uma esposa, para conseguir a promoção para o filho, não só para conseguir qualquer desejo do nosso coração, mas eu tenho que seguir as instruções dele. Por quê, pastor? Porque é o caminho para a verdadeira obra que ele veio fazer. Qual é essa verdadeira obra, pastor? Nos livrar de uma condenação eterna, nos livrar de passar a eternidade em trevas. Essa é a verdadeira e grande obra que ele veio fazer. E nós temos que ter esse entendimento no nosso coração. Não adianta só ficar se apertando, se esforçando para ouvir. Isso é muito importante, você estar aqui, você ouvir, você se importar, em todos os dias ali, se alimentar, ler as escrituras, tudo isso é muito importante. Mas tudo isso torna-se sem valor nenhum, se você não colocar em práticas as instruções que ele traz. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genesaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Segue. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando, já tinha parado, lá lavando rede, significa que você tinha encerrado o expediente. Tinha encerrado o expediente. Agora, outra coisa que eu quero que você entenda aqui. Ele escolhe para abençoar quem ele quer. Ô pastor, que é isso? O Senhor Deus, ele disse, se eu não me engano, foi a Moisés. Está lá, acho que Romanos, Hebreus, está por lá. Daqui a pouco os meus auxiliares aparecem aí com o versículo. O que ele disse? Terei misericórdia de quem eu quiser. Abençoarei quem eu quiser. Ele escolhe quem ele quer. Ele escolheu você. Você acha que você está aqui à toa? Você não está aqui à toa. Ele escolheu você. Romanos 9:15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Olha na linguagem de hoje. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu decido, Moisés. Eu escolho quem eu quero. Por quê, pastor? Porque Deus, ele olha para o coração. Ele escolhe dessa maneira, observando, medindo o nosso coração. Que é isso, pastor? É verdade. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Ele chamou Samuel. Ele estava triste com Saul. Por quê, pastor? Porque Saul desprezou a palavra dele. Desprezou. Mas Saul, se você for ler, você vai ver que Saul desprezou desde o começo. Ele não era nem rei ainda. Ele desprezou a orientação. Porque Deus mandou, através de Samuel, que ele esperasse Samuel chegar para ele poder ir para a batalha. Ele desprezou. Fez como ele achou melhor. Depois, Deus mandou que se matasse todos os amalequitas. Ele decidiu que Agag e algum dos animais ele não ia sacrificar, ele não ia matar. Ou seja, ele era uma pessoa que ele fazia segundo aquilo que ele achava melhor, e não segundo as instruções que Deus dava. Então Deus se entristeceu com o comportamento dele, porque viu que o coração dele era rebelde, viu que o coração dele não se inclinava às orientações de Deus. Deus tem consciência que eu e você somos pessoas falhas. Ele tem consciência que eu e você vamos cometer erros na nossa vida. Nós não vamos passar a vida sem falhar, sem errar, sem pisar na bola, sem entristecer a Jesus, sem entristecer o Espírito Santo. Não vamos passar a vida. Mas tem pessoas que ele sabe que o coração dela é rebelde, que nunca vai se inclinar à orientação dele. Então esse tipo de gente, ele não escolhe para estar com ele. Então ele viu que Saul era esse tipo. Saul era esse tipo, era uma pessoa que estava preocupado com a vaidade dele, ele estava preocupado com a reputação dele, ele não estava preocupado em agradar a Deus. Você está compreendendo? Aí ele vem e manda ungir. Deus chama, Samuel falou: vai lá, unge para mim o filho lá do cidadão lá, vai lá ver, quer ver? Olha lá, 16:1. E o Senhor Deus disse a Samuel:
Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Porque o homem de Deus, muitas vezes, vê a pessoa sofrendo, ora, jejua, chora, clama por ela. Só que aquele negócio, será que eu, homem, tenho mais amor por você do que Deus, Pai? Não, Deus te ama muito mais do que eu. Será que eu tenho mais misericórdia de você do que o Deus Pai? Poxa, é aquele negócio, Deus conhece o teu coração, conhece o meu. Oh Deus, coitado do Júnior, oh Pai. Aí ele olha e fala, mas Antônio, está de brincadeira comigo? Você acha que você ama o Júnior mais do que eu? É questão que o Júnior não quer saber, rapaz, como é que eu vou ajudar ele? Por quê, pastor? Porque Deus se manifesta pela palavra, gente. Você está entendendo? E o Senhor Deus disse a Samuel, até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha o chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um filho dele para ser rei. Ele já escolheu. Ele escolhe quem ele quer abençoar. Aí chega lá, para ungir. Chega, se eu não me engano, o nome dele era Eliabe. Chega Eliabe. Samuel olhou e falou, rapaz, com certeza, era uma pessoa de postura. Esse é o rei. Esse é o cara. Tenho certeza disso. Olha só o que Deus falou com ele. Olha o que Deus falou com ele. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou, este homem que está aqui, na presença de Deus, ele estava na presença de Deus, rapaz. Mas não é porque eu estou na presença de Deus que foi a mim que Deus escolheu. Porque às vezes a pessoa, eu ando de acordo com o que Deus manda, mas só que ele escolheu outro. Ele não tem direito? Sim ou não? Nós oramos e falamos, Deus, que seja feito tudo conforme a tua vontade, que seja feito tudo na tua direção. Aí a coisa não acontece como a gente quer, então aí a gente fica revoltado. Quer dizer, só é a vontade dele, só é a direção dele quando é como eu quero. Se não é como eu quero, então não é a direção dele, não é a vontade dele. Não. Muitas vezes aquilo que ele quer não tem nada a ver com aquilo que eu quero. É simples assim. E se eu orei e confio na oração que eu fiz e confio nele, então eu devo louvá-lo que as coisas estão acontecendo como ele quer. Está compreendendo? Sim ou não? É coisa séria, gente. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, que pensou, este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Segue. Mas o Senhor disse, olha aí, não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo é pelo coração, pessoal. Deus olha o coração. Porque o teu interior, o teu coração é a tua verdadeira pessoa. Irmão, às vezes eu olho no espelho e eu vejo um cara carrancudo. Eu tenho até um sinal aqui assim, de que parece que eu sou muito bravo. Mas por quê, pastor? Eu tive que enfrentar a vida de cara feia, irmão. Eu tive que enfrentar a vida de cara feia. Eu tive que defender o que comer desde os meus 8 anos de idade. Com 11, 12 anos já morava sozinho. Eu tive que enfrentar a vida de cara feia. Mas não significa que o meu espírito reflete a minha aparência. O meu coração não reflete a minha aparência. E tem aquela pessoa que você olha para ela, cara de piedosa. Aleluia. A paz. E é um demônio do inferno no interior. Então Deus vê isso. Deus vê o coração. Você está compreendendo? Sim ou não? Ele tem misericórdia de quem ele quer. Ele abençoa quem ele quer. Volta lá, por favor. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando. Eram 2 barquinhos, não era? Os, plural, ou seja, era mais de um pescador, certo? Sim ou não? Vamos lá, segue. Entrando num, 2, que era o de... Ele entra na vida de quem ele quer. Que isso, pastor? Você não está aqui por um acaso, irmão. Ele quer entrar na tua vida. Agora, Simão podia ter falado para ele, rapa fora. Sai do meu barco, está pensando o quê? Nem sei, rapa, cai fora. Alguém faria isso com Jesus, pastor? A Bíblia mostra que já fizeram.
quando ele atravessou o rio, que ele chegou na região dos Gadarenos, a Bíblia diz que eles diziam, vai embora daqui, não te queremos aqui. Tem pessoa que está expulsando Jesus da vida dele, da vida dela. Por quê? Porque a palavra que vem, a orientação que vem, o entendimento que vem, não é aquilo que ela quer. Então ela rejeita, ela manda embora, ela não quer. Eu vi o missionário Soares falando algo ontem, terrível. Presta atenção, está tudo bem com ela? Está tudo bem com ela? Está passando mal ou não? Não? Bom, então. Então o que acontece? Eu vi o missionário falando algo terrível ontem. Terrível, quando eu digo terrível, é muito sério. Porque ele estava falando sobre Sodoma e Gomorra. Porque o que Sodoma e Gomorra fez foi tão abominável aos olhos de Deus, que o Senhor Deus mandou fogo e enxofre dos céus e consumiu aquele vale. Coisa séria, era abominável. Algo terrível. O Senhor Deus, ele abomina o que os sodomitas faziam. Você está compreendendo? Para você ter a idade. É abominável aos olhos, para você ter ideia. Só que pecado pior ainda do que esse, que é terrível demais, é desprezar a luz, o entendimento que Deus traz. E quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, rapaz, que coisa séria. Que coisa séria. E às vezes, irmão, nós estamos cometendo esse pecado, porque o entendimento nos chega, a luz nos chega, mas como não é de acordo com aquilo que nós queremos, que nós planejamos, nós rejeitamos o que Jesus está falando, nós rejeitamos a palavra. A Bíblia diz que haverá um juízo maior e pior para essas pessoas que rejeitaram a palavra, que rejeitaram ao Senhor Jesus, do que para aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra. Olha que coisa séria. Nós temos que abrir os olhos. Entrando num dos barcos que era de Simão, Jesus pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Segue. Para me ensinar, eu não preciso sentir. Às vezes a pessoa só se sentir, não. Ele até se afastou. Por quê, pastor? Porque de qualquer posição o Senhor Jesus fala com você, comigo. Está compreendendo? Naquela época não tinha microfone, não. Coisa séria, gente. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar mais fundo do lago. Então lance as redes de vocês para pescar. Mais uma vez, ele ouviu para se submeter. Por quê, pastor? Ele era um pescador profissional. Ele poderia ter chegado e falado, o negócio é o seguinte, deixa ele sentar, deixa ele à vontade. Deixa ele à vontade. É que ele veio devagarzinho, porque ele vai se assentar. E o que acontece? Ele poderia, muito bem, mais uma vez ter falado, não, peraí, pediu para entrar no barco, tá bom, deixei, legal, mas pô, eu pesquei a noite inteira, eu sei, não vou perder meu tempo, me desculpa, já usou o barco? Já, valeu, agora eu vou para casa, eu estou cansado. Mas não, mais uma vez ele se submeteu. Segue. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, ou seja, no meu entendimento, na minha capacidade, eu já fiz tudo o que eu pedia. Mas já que o Senhor está mandando, eu vou respeitar a tua palavra. E é isso que talvez está faltando para você, faltando para mim, faltando para nós. Esse respeito que é necessário. A palavra, a instrução, a orientação que Deus está trazendo. Você está compreendendo, sim ou não? Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob esta palavra, lançarei. Ô, irmão, obedece. Faz o que ele está te mandando. Vai trazer benefício para a tua vida. E presta atenção nisso, não é só para a tua vida, não. Segue. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Era muita coisa. Por quê? É tanta coisa que você não vai conseguir ficar só para você.
É natural, naturalmente, ela vai se espalhar. E quem está à tua volta vai ser beneficiado. Às vezes você está reclamando do teu marido, você está reclamando da tua mulher, você está reclamando do teu filho. Quer ver tudo isso mudar? Quer ver? Começa a você dar atenção à orientação de Deus. Começa a você. Porque às vezes nós queremos ver uma pessoa mudar, mas a mudança dessa pessoa, muitas vezes, ela vai começar só quando a nossa vida mudar, o nosso comportamento mudar. A mudança de uma pessoa, muitas vezes, está dependendo da nossa mudança de atitude, nossa mudança de comportamento. Você está entendendo? Sim ou não? Segue. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos. Não é porque Deus escolheu você, que não significa que Ele não vai me abençoar. Não é porque Ele escolheu a mim, que significa que Ele não vai te abençoar. Ele escolheu um barco, entrou nele, era o de Simão. Mas a bênção que Ele trouxe para Simão alcançou o outro barco. Lembra? Os 2 barquinhos alcançou o outro barco. Então, a bênção que Ele vai trazer vai alcançar você, porque você obedeceu, você agiu segundo a orientação, mas vai abençoar seu pai também. Vai abençoar tua mãe também. Vai abençoar teu filho também. Vai abençoar quem está perto. O barco estava perto. Ó. Então, fazendo sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase. É muito que Deus tem para você. Agora segue. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, afaste de mim, porque sou. Sabe o que significa isso? Ele reconheceu a excelência da pessoa do Senhor Jesus. Ele reconheceu que ele era indigno. Às vezes nós achamos que estamos sendo abençoados, porque afinal de contas, eu orei, afinal de contas eu jejuei, afinal de contas eu sou santo. Mais do que mereço. Você não merece. Eu não mereço. Eu não mereço. Ele faz porque Ele quer. Ele faz porque Ele é bom. Em outras palavras, apesar da maneira que somos, Ele ainda nos usa. Ele ainda nos abençoa. Eu fico, conforme você vai crescendo, né? Você vai percebendo as coisas, né? Não é isso? Eu lembro que até estava conversando com o pastor Jaime ontem, no momento que nós saímos para tomar um café, e o que acontece? Ele estava falando uma coisa que eu já experimentei. Ele falou para mim que ele voltou ao lugar onde ele cresceu, né? E ele falou para mim: rapaz, eu pensava que era grande, que era um lugar espaçoso, né? Por quê? Porque tinha saído de um barraco, onde dormia todo mundo junto, para um local onde, né? Vamos dizer assim, tinha 2 quartos, né? Uma sala, uma cozinha. Então a impressão que se tinha que era um lugar amplo. E ele falou: rapaz, é um ovo. Eu falei: mas é natural isso. Eu falei: por quê? Porque você sai de uma situação para uma outra, é um pouco melhor, a impressão que se tem que... Mas só que conforme você vai crescendo, você vê depois que não era... Rapaz, eu me lembro, agora a experiência é minha, eu me lembro que eu cheguei na casa onde eu cresci, que eu morei até os meus 10, 11 anos, eu imaginava a sala enorme. Irmão, a sala é isso aqui, ó. Com 1, 2 passos acaba. E parecia que era gigante. Mas é a visão infantil. É a visão infantil. É a mesma coisa das semanas. Para passar uma semana parece que ele demorava. 1 ano então, para chegar ao Natal. Irmão, daqui 15 dias é Jingle Bell. O ano passou, mas porque hoje você é adulto. Por que eu estou falando isso? Porque conforme eu fui crescendo espiritualmente, eu fui vendo quão misericordioso Deus é. Porque mesmo todo torto, todo sujo, todo embaralhado, embaraçado, Ele usava. Por quê, pastor? Porque conforme você vai crescendo, você vai descobrindo que certas coisas não são convenientes, que você não deve, que você não pode, teu entendimento vai se abrindo. Aí eu falo: meu Deus, mas como é que o senhor fazia eu vivendo daquele jeito?
Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, sim ou não? É porque, irmão, ele faz, não é por méritos. Ele não faz porque eu sou muito santo, porque eu sou muito santa, porque eu sou muito de Deus, sou uma mulher muito de Deus, sou um homem de Deus. Ele faz porque Ele é amor, porque Ele é graça, porque Ele é misericórdia, porque Ele é bom, porque Ele é Deus. E Ele te ama. Ele escolheu o teu barco, ou seja, a tua vida, para entrar e trazer as maravilhas dele para você. E através de você, Ele vai abençoar outros também. A única coisa que você tem que fazer é parar de resistir à palavra dele. Fazer o que Ele está orientando você. Amém? Porque Ele quer. Vamos orar? Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.